Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, me ajudem a fazer com que o canal cresça e atinja o maior número possível aí de pessoas no canal para que o conteúdo seja democrático e o mais disponível a todos aqui de maneira gratuita no YouTube, tudo bem? Pessoal, vamos continuar os nossos estudos aqui como nós já estamos fazendo nas sequências, nas várias aulas que estamos tratando aqui. E hoje nós vamos ter mais uma aula nesse módulo em preparação para a primeira fase do exame da OAB, no 40º exame. Tudo bem? Vamos começar então? Perfeito, pessoal. Vou aqui colocar o slide, ampliar a imagem do slide. Então, como hoje eu comentei, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo para a primeira fase do exame da OAB, 40º exame. Hoje nós vamos ter a aula 17 para a matéria de Direito Tributário. E hoje nós vamos ter um novo tema, continuando o estudo dos impostos federais. O tema de hoje será o Imposto Territorial Rural, um dos temas que eu mais gosto de tratar aqui no canal, um tema muito rico e interessante. E, pessoal, esse tema aqui cai muito, tanto em primeira como em questões discursivas de segunda fase. Então, tanto em questões de alternativas na primeira fase, e o pessoal que vai fazer a segunda fase aqui com a gente em tributário, na segunda fase, nos últimos exames, eu vi várias questões discursivas perguntando sobre matéria de TR. Porque é uma matéria, pessoal, que gera muita confusão. Então, por isso que eu acho necessário a gente tocar nesse assunto, para a gente esclarecer os aspectos mais importantes sobre este imposto federal, que tem previsão, como eu mostro aqui para vocês, o artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal. Lembrando que este imposto, pessoal, não sofreu alteração com a reforma tributária, por isso que eu estou dando prioridade a ele, para esses outros impostos, porque a regra que foi aplicada nos últimos exames anteriores vai continuar sendo aplicada nos próximos, porque essa matéria ainda não foi alterada no texto constitucional. Tudo bem? Vamos tratar a respeito deste imposto federal. Primeira questão, pessoal, é o seguinte: trata-se de um imposto submetido às regras da legalidade e da anterioridade. O Imposto Territorial Rural, que é um imposto de competência federal, ele tem finalidade, pessoal, arrecadatória. Ele é um tributo fiscal. A União, ao fazer o recolhimento desse imposto, ao exigir o ITR, embora às vezes quem faz isso não é a União, e lá na frente eu vou explicar sobre isso, embora a competência é da União, este tributo federal, quando é cobrado, ele tem como finalidade enriquecer os cofres públicos para financiar as atividades do Estado. Assim como o imposto de renda e a maioria dos impostos, ele também é um imposto fiscal, ou seja, uma vez arrecadado pelo poder público, ele serve para financiar as atividades que o Estado presta ao público, à coletividade. Então, todas as atividades desenvolvidas pelo ente público, todos os serviços gerais, são financiadas por tributos, dentre eles os impostos. E o imposto de ITR serve justamente para isso. Então, por isso que ele tem uma finalidade fiscal e obedece o princípio da legalidade, assim como a anterioridade. Ou seja, a alíquota deste tributo, assim como sua base de cálculo, somente pode ser alterada por meio de lei. Assim como o princípio da anterioridade deve ser observado. Uma vez instituída uma lei de TR ou alterando a lei de TR, deve-se esperar no mínimo 1 ano ou pelo menos 90 dias para que essa nova regra possa viger no país. Tudo bem? Então, os dois princípios se aplicam a esse tributo. Em caso de propriedades improdutivas, poderá haver progressão de alíquotas. Pessoal, a natureza do ITR é muito interessante e ela até se confunde com o imposto que a gente vai ver lá na frente, de competência municipal, que é o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O IPTU é mais conhecido da gente, né? Já que nós temos propriedades urbanas, casas, imóveis em prédios, em cidades ou grandes, médias cidades, nós pagamos o IPTU para o município. O ITR não é algo muito comum na nossa rotina do dia a dia, a não ser para quem trabalha no campo, quem mora em zonas rurais. O ITR é para pessoas que moram em zonas rurais. Então, a propriedade que é definida como rural, ela paga ITR. Agora, a propriedade que está em zona urbana e que tem finalidade urbana, aí nesse caso paga o IPTU, tá? Mas o ITR, que é a matéria de hoje, ele tem um ponto muito interessante.
A alíquota deste ITR ela é somente alterada por lei. Mas essa alíquota, a própria lei já diz que pode ter uma progressividade. Por que pode haver essa progressividade? Ou seja, em caso, pessoal, de improdutividade da terra rural, quando a terra rural é abandonada pelo proprietário e não é utilizada, se ela fica muito tempo sem ser habitada ou utilizada para fins rurais, para fins de agropecuária, nesse caso, o que o poder público faz? Ele vai aumentando o valor de ITR conforme o tempo. Se a propriedade não é utilizada e ela fica em desuso, para estimular a volta da propriedade, para estimular a volta do proprietário ao local e a utilização dessa terra, ele vai aumentando o imposto. Vai aumentando várias vezes a alíquota, ou seja, conforme aumenta o tempo de inutilidade daquela terra, a falta de utilidade daquele bem rural, a alíquota vai aumentando. O valor vai aumentando como uma forma de pressão para que o proprietário volte ao local e utilize aquele imóvel que está abandonado. Porque, do contrário, pode haver até previsão, inclusive de lei, que essa propriedade pode ser tomada pelo poder público por não atingir a função social da propriedade. Embora há quem questione a respeito desse assunto, mas não vamos entrar nesse aspecto da doutrina, quem questione o que significa função social da propriedade ou não. Mas o que a lei diz é, se a pessoa deixa o imóvel por muito tempo sem utilizá-lo, o imóvel rural, por exemplo, o urbano também, mas principalmente o rural, quando fica muito tempo sem utilizar, sem ser habitado ou utilizado para fins agropecuários, a terra fica improdutiva, nesse caso, ele pode ser tomado pelo Estado por não atingir a sua função social, não atingir a função social da propriedade. Então, pessoal, em caso de propriedades improdutivas, poderá haver a progressão de alíquota, como um primeiro passo, previsto no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Conforme o tempo passa, se o proprietário não volta para aquele bem imóvel, para aquela fazenda que ele tem como propriedade, e não volta para habitar naquele local ou para cultivar a agropecuária naquele local, para manter aquele local produtivo, se a terra fica muito tempo improdutiva, aí o tributo vai aumentar de valor, como uma forma de estimular com que o proprietário volte àquele local. E se ele não voltar, no futuro pode ser tomado aquela propriedade por não atingir a sua função social. E também o ITR, pessoal, tem lei, uma lei específica, que é a Lei Federal número 9.393, de 96. Essa lei específica que trata a respeito do ITR. Então, pessoal, o ITR ele tem como fato gerador a incidência em zonas rurais, em propriedade em zona rural. E o artigo 1º da lei de ITR, a Lei 9.393, de 96, ele fala a respeito do seguinte, né, o fato gerador do ITR. Ele fala o que ele traz de mais importante sobre a matéria de ITR. Ele diz o seguinte: o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, localizado fora de zona urbana do município, no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, a apuração dele, pessoal, é feita anualmente, tá? Assim como existe para o imposto de renda, a apuração, o imposto de renda da pessoa física, que a apuração é anual, e também como nós vamos ver lá na frente, no caso do IPTU, que a apuração também é anual, o ITR também, a apuração é feita a cada ano. Aí continua o artigo dizendo o seguinte, o parágrafo 1º diz o seguinte: o ITR incide, inclusive, sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida à propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município. E parágrafo 3º diz: o imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel, e se este não existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte do imóvel. Então, existe uma questão muito interessante, pessoal, até eu acho interessante citar esse caso do parágrafo 3º, que é o seguinte: existem imóveis onde estão localizados em zonas limítrofes, entre 2 ou mais municípios.
Embora o tributo seja federal, nós vamos ver que o ITR ele é delegado, a União delega, por meio de um convênio com o município, ele delega o que a gente chama de capacidade tributária ativa. Ele só não pode delegar a competência, mas ele delega a capacidade tributária ativa aos municípios. E o município vai exercer, em nome da União, a cobrança deste ITR como se fosse a União. Então, o município vai exercer, em nome da União, a cobrança tributária e a fiscalização das obrigações acessórias sobre ITR. Só que o que acontece? Existe casos, pessoal, que imóveis ficam em regiões de limites entre 2 ou mais municípios. Então, imaginemos que uma fazenda seja coberta, aliás, ela cubra uma região de divisa entre 2 municípios, município A e município B. Ambas as prefeituras estão exigindo ITR desse proprietário. Esse proprietário vai dizer assim, mas espera lá, esse tributo não é federal? Quem não tinha que me cobrar é a União? Na verdade, é federal, mas o governo federal transfere ao município a capacidade tributária ativa de fazer a fiscalização deste imóvel em zona rural. Então, o município vai exercer não a competência, mas a capacidade tributária ativa, fiscalizando aquele imóvel e verificando o cumprimento da obrigação principal de pagar o tributo e a obrigação acessória de prestar as informações necessárias à fiscalização tributária. Ok? Perfeito. Então, o município vai fazer isso em nome da União. Mas qual município? Se o imóvel está em 2 municípios, abrange 2 áreas municipais, qual que vai cobrar? Município A ou município B? Aí o parágrafo 3º desse artigo diz o seguinte: o imóvel que pertencer, vou até tirar minha imagem para ficar melhor a imagem. O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel, ou se não existir, ou se esta não existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte do imóvel. Ou seja, se o município tiver com maior parte no município A, se a terra que eu falei, a fazenda, está localizada em sua maior parte no município A, o município A que vai ter a cobrança deste tributo, que vai ter a competência para cobrar esse tributo. Agora, se a maior parte está no município B, quem vai cobrar é o município B? Ou, se a sede desta propriedade se localiza no município A ou B, será o município respectivo onde a sede se localiza que irá cobrar o tributo. É isso que quer dizer o parágrafo 3º aqui do ITR. Isso ocorre, inclusive, pessoal, em matéria de IPTU. Em matéria de IPTU também existe essa lógica. Existem imóveis urbanos que estão em limites de 2 ou mais municípios. E como o IPTU é um tributo municipal, geralmente quem cobra é o município onde o imóvel se localiza. Agora, se o imóvel estiver numa divisão entre 2 ou mais municípios, quem cobra é onde o imóvel mais está localizado, onde a maior parcela daquela propriedade se localiza. Se mais de 50% da sua propriedade está no município A, o município A vai cobrar aquele determinado imposto. Tudo bem? É isso que eu quero dizer, e na mesma lógica se insere o ITR, tá bom? E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, ele tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel. Então, não necessariamente você precisa ser proprietário do imóvel rural. Você pode ter apenas o domínio útil ou a posse deste imóvel. E isso também é o suficiente para que você seja sujeito passivo e tenha que pagar o ITR ao município que exerce a capacidade tributária ativa em nome da União de cobrar esse tributo federal. Tudo bem? É isso que basicamente diz o artigo 1º da Lei de ITR, que é a Lei Federal número 9.393, de 96. Muito bem. E qual outro destaque que vale a pena fazer? Na Constituição Federal, nós temos o artigo 153, que trata dos impostos federais. No parágrafo 4º, ele diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 6, o ITR, no caput, inciso 1º, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Ou seja, quanto mais tempo eu deixar aquele meu imóvel rural inabitado, inocupado, improdutivo, sem fazer nada, abandonado, jogado no canto, se eu deixar aquele meu bem imóvel rural abandonado, para estimular a minha volta e ter que fazer com que o proprietário pense em voltar e assim volte a cuidar daquela terra que está abandonada, eu posso aumentar a alíquota de ITR a fim de estimular a manutenção dessa propriedade para que ela não se torne uma propriedade improdutiva. Aí o inciso 2 diz o seguinte: não incidirá sobre glebas rurais definidas em lei
quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, também existe essa hipótese. O proprietário de um imóvel rural que não tem outra propriedade, nenhum outro bem, móvel ou imóvel, apenas aquela gleba rural para ter a sua subsistência, que é o que a gente chama de subsistência familiar, que inclusive no direito civil a gente usa aquele termo bem de família. Se aquela propriedade rural ela é destinada para o sustento daquela família e aquele proprietário não possui outro imóvel e não possua nenhum outro bem móvel, nenhum carro, nada, só tem aquela partezinha de terra para ter o seu cultivo e sustentar a sua família, nesse caso, esse bem é impenhorável. Esse bem não pode ser obtido pelo poder público. E nesse caso, existe essa ressalva, essa resguarda que se dá ao bem imóvel, à gleba rural, para que se proteja aquele direito do proprietário, tudo bem? E aí o inciso 3º diz o seguinte: será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Ou seja, o município, pessoal, vai exercer o que a gente fala de capacidade tributária ativa. O município não tem competência de ITR, a competência federal. Nós acabamos de ver que o ITR é um imposto federal, artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal. O ITR é competência federal. Mas o que a União faz com o município? O que a gente chama de convênio. E esse convênio, que é um acordo que se faz entre 2 ou mais entes políticos, no caso, União e municípios, para justamente auxiliar na fiscalização. Mas por que a União faz isso? Porque, pessoal, o município é uma realidade administrativa muito mais próxima de nós do que é o governo federal. Então, os municípios conhecem a peculiaridade local com mais detalhes do que a União. Então, por conta disso, o município exerce em nome da União não a competência, mas a capacidade tributária ativa. É claro que para isso acontecer tem que haver antes um convênio, um acordo entre a União, que é a titular, e o município. E havendo esse convênio, o município vai exercer não a competência, mas sim a capacidade tributária ativa, de fazer a fiscalização do tributo, das obrigações acessórias e a cobrança do carnê, do pagamento do tributo por parte do proprietário rural. Tudo bem? É isso que diz o inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição Federal, como está destacado aqui. Vale a pena ler novamente esse artigo em casa, tudo bem? Artigo 153, parágrafo 4º e os seus respectivos incisos da Constituição Federal, tudo bem? Vamos prosseguir. Muito bem, pessoal. Um outro artigo que vale a pena citar a respeito dessa questão de propriedade de bens imóveis em zonas rurais é o artigo 158 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: pertence aos municípios. Aí vem o inciso 2 e diz: 50% do produto de arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese de obtenção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Ou seja, o município que exerce a capacidade tributária ativa, ele vai fazer todo o trabalho em nome da União, de fazer a fiscalização da gleba rural, de ir à gleba rural e verificar quantos hectares que tem, quanto que o proprietário deve, fazer o cálculo, obter as informações, solicitar os documentos por parte do proprietário rural. Então, o município vai fazer o trabalho duro, o trabalho de fiscalização em nome da União. Só que ele não vai ficar com as mãos abanando, ele vai receber uma parcela por isso. Então, o valor arrecadado de TR por parte do município, metade pelo menos vai ser dele, e a outra metade ele passa para a União. E há alguns casos até, como diz a Constituição aqui, há alguns casos até que a União deixa para o município todo o dinheiro com ela. O imposto, a gente sabe que é federal, mas há casos até, pessoal, que a União pode deixar com o município todo o valor do imposto para ele. Já que a União é o ente político que tem a maior capacidade tributária ativa, que tem a maior competência tributária e tem a maior força de tributação, os municípios têm uma força muito menor do que a União. Então, para que essa equação fique um pouco mais igualitária, para que os municípios não fiquem no prejuízo, até porque os municípios estão exercendo esse trabalho em nome da União,
por ser um tributo federal, os municípios vão ficar com uma parte do valor, pelo menos 50%, como diz aqui o inciso 2 do artigo 158 da Constituição Federal. Pelo menos 50%. Então, alguém vai ter que sair ganhando nessa história. Então, por isso que o artigo 158, inciso 2 da Constituição Federal, ele fala a respeito dessa possibilidade de parte do valor ser atribuído à União, desse valor recolhido do município, parte dele ser obtido para o município, para ficar nos cofres municipais e não ser repassado para a União. Então, o município ele vai cobrar o ITR do proprietário e parte desse valor já vai ficar com ele, e a outra ele repassa para a União. Mas há em casos específicos que pode até a totalidade desse valor, 100%, ficar com o município e a União não ficaria com nada. E existe essa possibilidade, como muito bem apontou aqui, no caso do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Mas a regra é que parte fica com o município, outra parte com a União, tá? Perfeito. Quais são os critérios, pessoal? Aliás, qual que é a regra matriz de incidência deste tributo? É uma pena que eu não montei aqui, pessoal, o esquema de regra matriz que eu geralmente monto nos outros slides. Nós sabemos que a regra matriz de incidência tributária, que é a famosa RMIT, ela tem 5 critérios, como a gente viu. Critério material, critério temporal, espacial, pessoal e quantitativo. São 5 critérios. Critério material, critério espacial, critério temporal, critério pessoal e critério quantitativo. São 5 critérios. O primeiro deles é o critério material, ou seja, qual que é o fato gerador do ITR? O que vai incidir o ITR? Sobre o que ele incide? Qual que é o fato gerador do ITR? Ter a propriedade de imóvel rural, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, localizado fora de região urbana municipal. Então, o imóvel, pessoal, ele tem que estar localizado em zona rural. Não pode ser qualquer imóvel. Tem que estar fora da zona urbana. Não sei se vocês já viram, isso é mais fácil de se perceber em municípios menores. Em municípios menores, que estão mais próximos do interior, ou que estão no interior, você tem aquela plaquinha que indica, esse é o limítrofe, esse é o limite urbano da cidade. Passou disso, já é a área rural. Aquela parte urbana que vai incidir o IPTU e a parte rural que incide o ITR, tudo bem? Então a regra é essa, se o imóvel está em zona urbana ou considerado uma zona urbana, por lei municipal, vai incidir ITR. Passou disso, fora disso, por exclusão é zona rural. Se não é zona urbana, se não está em região urbana, está em zona rural. E aí vai incidir o quê? O ITR. Então, a regra se aplica o IPTU, por exclusão se aplica o ITR. Tudo bem? Quais são os outros critérios, pessoal? Mas existem, antes de eu falar dos outros critérios, do temporal, do pessoal, do quantitativo, vamos falar ainda sobre o critério material, que fala sobre a questão sobre o que vai incidir, no caso, o ITR. Que o ITR, no caso, incide sobre propriedades rurais. Mas existem exceções. Então, nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, infine, da Constituição Federal, o imposto não incide sobre pequenas glebas rurais. Esse é o artigo 2º, pessoal, da lei de ITR. Não incide sobre glebas rurais quando as explore só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel, que é o que a gente acabou de dizer. Então, se a pessoa só tem aquele imóvel, se a pessoa só tem aquela propriedade para sua subsistência, ela vai, no caso, ser imune de pagar o ITR. Ela não precisa pagar o ITR. Se ela só tem aquela gleba rural, se ela só tem aquela propriedade rural e não tem outro bem, só tem aquela parte rural para sustentar não somente ela, mas a sua família, aquele é um bem impenhorável e deve ser protegido pelo Estado. Então, nesse caso, ele não paga, inclusive, ITR. Aí o parágrafo único diz: para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis em área igual ou inferior a 100 hectares, se localizado no município compreendido da zona da Amazônia Ocidental ou do Pantanal Mato-Grossense ou Sul Mato-Grossense, 50 hectares se localizado nos municípios compreendidos
no polígono das Secas ou da Amazônia Oriental, e 30 hectares se localizado em qualquer outro município. Então, ele estabelece qual que é o diâmetro de imóvel para que se possa aplicar essa regra. Então, para os efeitos desse artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis em área igual ou inferior, ou seja, áreas de pequena propriedade, não são latifúndios, não são zonas grandes. Não pensem vocês que é tipo aquela fazenda de arroz, de milho ou soja que tem lá no Mato Grosso. Aquilo ali, não é imune de TR. Estou falando de propriedades pequenas, familiares, que tenham suas respectivas localidades em determinadas áreas. E quem estabelece isso é a lei federal, já que o imposto é de competência federal. Então, só a União pode instituir lei de matéria de TR. Tudo bem? Muito bem. Quais que são os outros critérios? Critério espacial, que é o segundo critério. Nós vimos o critério material, que é a incidência do ITR, o fato gerador. Critério espacial, aonde vai incidir ITR? Todo o território nacional. Se é um imposto federal, ele tem competência para incidir em todo o território nacional, desde que a propriedade esteja localizada em zona rural ou possua sua finalidade, conforme o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Também tem isso, pessoal. Não basta apenas o imóvel estar em zona rural. Mas se o imóvel tiver finalidade rural, mesmo que o imóvel esteja em região urbana, ele também vai pagar ITR, por incrível que pareça. Então não é só a questão de localidade, de região geográfica. Se o imóvel está em zona rural, vai pagar ITR. Em regra, sim. Mas se o imóvel, por exemplo, estiver em zona urbana e tiver finalidade rural, ou seja, finalidade agropecuária, e não finalidade urbana, qual que é a finalidade urbana? Finalidade de residência, de comércio, de indústria. Se aquele imóvel não tem outra finalidade a não ser agropecuária, mesmo que esteja em zona urbana, ele vai pagar ITR. Isso é muito fácil de perceber, por exemplo, em cidades pequenas, principalmente no interior do país, onde a zona urbana e rural se misturam. E é muito fácil de se perceber. Cidades muito pequenas, cidades onde grande parte das pessoas trabalham com agricultura. Então, mesmo em regiões consideradas de cidades, pertencentes a cidades, mesmo que pequenas, ainda assim, por estar em uma região cercada de finalidades rurais, há imóveis que podem estar dentro da propriedade urbana, dentro da região urbana, que tenham finalidade rural, finalidade, ou seja, agropecuária. Então, não só a localização do imóvel conta, mas também a sua finalidade. Se a finalidade for agropecuária, uma finalidade destinada à parte rural, então, nesse caso, o que deve ser pago é o ITR, a cobrança do ITR, tendo como base o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 4, inciso 1 do Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, diz o seguinte: o imóvel de finalidade agropecuária, independente da localização, tem a característica de um imóvel rural. Então, nesse caso, pessoal, é o que eu falei para vocês. Quem dá embasamento a isso também é o artigo 4º, inciso 1, do Estatuto da Terra, que diz que mesmo que o imóvel esteja em zona urbana, mas que tenha finalidade agropecuária, finalidade rural, ele vai pagar ITR e não IPTU. Tudo bem? Prosseguindo para os demais critérios agora da nossa regra matriz do ITR. Perfeito, pessoal. O artigo 32 do CTN, ele traz um conceito muito interessante, que é o que a gente pode saber sobre o que é zona urbana e o que não é zona urbana. Como saber se a zona onde eu estou é uma zona urbana ou uma zona rural? Quais são os critérios para definir, por exemplo, uma zona urbana? Porque, por exclusão, se não for uma zona urbana, é uma zona rural. Então, a primeira coisa que tem que se descobrir é: essa região onde eu moro é uma zona urbana? Sim ou não? Se for não, então é uma zona rural, paga ITR por exclusão. A regra é pagar IPTU. E como é que eu vou saber se é uma zona urbana ou é uma zona rural? O artigo 32 do CTN ele define o que é uma zona urbana. Quais os critérios que devem ser observados. E aí eu destaco, pessoal, com vocês, o parágrafo 1º que está aqui. Ele diz o seguinte: para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Observe-se os requisitos mínimos da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público.
Então, desses incisos que o artigo traz, se observar pelo menos dois desses critérios, a zona onde o imóvel vai estar localizada é uma zona urbana e não uma zona rural. Por exemplo, inciso 1 diz: a região tem que ter um meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgotos sanitários. 4. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, para que seja zona urbana, é claro que a lei municipal que vai definir com mais clareza o limite urbano e qual que vai ser a zona urbana daquela cidade. Agora, como forma geral, e que deve ser observado, o artigo 32 do CTN, do Código Tributário Nacional, já estabelece 2 requisitos mínimos. Desses 5, 2 têm que ser observados para que seja localizado um local e assim seja identificado como zona urbana. Então, desses 5 requisitos, pelo menos 2 têm que ser observados. Um deles tem que ter meio-fio ou calçamento, ou abastecimento de água, ou sistema de esgotos sanitários, ou rede de iluminação pública, ou alguma escola privada ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel. Então, para ser considerado um imóvel em zona urbana, tem que ter essa característica do local onde ele se encontra, pelo menos 2 delas. Se não tiver pelo menos isso, então não podemos considerar essas áreas como zonas urbanas. E se não são zonas urbanas, por exclusão, o quê? Zona rural. E se é zona rural, incide ITR. Tudo bem? Artigo 32 do CTN, ele vem justamente para sanar essa ideia. O que é zona urbana e o que é zona rural. Qual que é o critério temporal? O terceiro critério do ITR. Primeiro nós vemos o critério material, depois o espacial, agora vem o temporal. Quando, no calendário, quando que vai incidir o nosso ITR? O momento em que vai incidir o ITR. Inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano, que a gente chama do quê? De exercício financeiro, no dia 1º de janeiro de cada ano. Possui uma periodicidade anual, e por isso o fato gerador se inicia no 1º dia do ano base, 1º de janeiro. O ITR irá incidir até a data na perda da posse ou da transferência do imóvel. Então, o ITR vai continuar incidindo até que a pessoa perca a posse do imóvel ou houver transferência do imóvel. Então, na compra e venda de um imóvel rural, se a pessoa vendeu para uma outra, ela não tendo mais a propriedade, nem a posse, nem nada, então ela não paga mais o ITR sobre aquele imóvel, sobre aquela gleba rural. Tudo bem? Mas a regra é que o ITR continuará incidindo enquanto a pessoa tiver a propriedade, a posse ou o domínio útil. Esse é o critério temporal. Quando que incide. Agora, qual que é o critério pessoal? Quem é que cobra e quem será cobrado? Em regra, por ser um tributo federal, quem cobra, ou quem deveria, é a União, por meio da Receita Federal. Só que a União, ela delega o quê? A capacidade tributária ativa aos municípios para a fiscalização. Então, os municípios acabam sendo sujeito passivo também. Então, o município, em nome da União, exerce o poder de fiscalização e cobrança do tributo. É claro que o tributo é de competência federal, mas a União faz isso em nome os municípios fazem isso em nome da União. Há um convênio entre a União e os municípios, e havendo como um acordo entre as partes, o município vai exercer em nome da União o recolhimento das obrigações acessórias e a cobrança do pagamento do tributo, tudo bem? Então ele acaba sendo sujeito ativo dessa relação jurídica. O sujeito passivo é quem é cobrado, quem paga. Artigo 34 do CTN diz que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Então, não necessariamente precisa ser proprietário. O proprietário é um dos que vão ter que pagar ITR, mas pode ser, no lugar dele, o titular de domínio útil ou aquele que possui a posse. No caso de um aluguel de bem rural, um aluguel de um bem rural, quem vai ter que pagar é o locatário, em nome do locador. Então não precisa ter a propriedade, basta ter a posse ou domínio útil desse imóvel. Se há essa possibilidade, se há só a posse ou domínio útil. Então, nesse caso, o que vai ser cobrado
vai ser cobrado dessa pessoa que estiver no imóvel. Se é proprietário, se possui apenas a posse ou o domínio útil. Não importa quem seja, tudo bem? Muito bem. Critério quantitativo. Qual que é o valor deste imóvel? Quanto que vai ser? A base de cálculo será o valor venal do imóvel, o valor bruto do imóvel, o valor de mercado desse imóvel. Não se considera o valor móveis de outros bens que estejam no local, artigo 34 do CTN. Pessoal, é o seguinte, o que se calcula é o valor do imóvel em si. O ITR não é calculado com base naquilo que está no imóvel, com base no carro que está lá na fazenda, com base em outros bens que estejam lá. O valor do ITR será com base no valor bruto da propriedade, o valor de mercado. Por isso que é o valor venal do imóvel. E é com base nele que vai ser calculado, vai ser obtida a base de cálculo. E sobre essa base de cálculo vai se incidir uma alíquota que tem como previsão o artigo 11 da Lei de ITR, que é a Lei Federal 9393 de 96. E lembrando, pessoal, que essa alíquota ela é progressiva para estimular a volta do proprietário para o imóvel que esteja em zona de abandono. Então, para desestimular a improdutividade de bens rurais, nesse caso, há o aumento da alíquota de ITR. Conforme o tempo passa e se o proprietário não utiliza aquele imóvel, a alíquota de ITR só vai aumentando a fim de estimular com que esse proprietário volte ao local e não deixe mais aquele imóvel abandonado, tudo bem? Ou improdutivo. E é isso. A base de cálculo é o valor venal do imóvel e a alíquota tem como base o artigo 11 da Lei de ITR. E aqui tem um exemplo disso que eu falei para vocês, pessoal. Tendo como base o grau de utilização e o total do imóvel. Quantos hectares que o imóvel tem. Vocês percebam uma coisa, por que eu coloquei essa tabela? Para justamente mostrar. Ela está até, inclusive, no artigo 11 da Lei de ITR. Conforme aumentar o valor, conforme aumentar o tamanho do imóvel, acima, por exemplo, de 5.000 hectares, quanto maior o imóvel, maior será a sua alíquota. Tá vendo? De 0,03 foi para 0,45%. Então, houve um aumento progressivo, com base no tamanho do imóvel. Mas também aumenta conforme a falta de tempo. Então, se você utiliza menos, maior será a alíquota. Então, tá vendo? Quando há uma utilização maior de 80, a alíquota será de só 0,03%. E aí, conforme o tempo vai passando, se eu não utilizo o meu bem imóvel, a alíquota pode chegar até 1, 2 ou até 20. Então, conforme o tempo passa, se eu não utilizar o meu bem imóvel, maior será a minha alíquota, como cada uma das tabelas estão dizendo aqui, como cada uma das linhas vão dizendo aqui. Quanto maior o tamanho do imóvel e menor a sua utilidade, quanto maior o tamanho do imóvel rural e menor a sua utilidade, maior será a sua alíquota. Quanto maior for o tamanho do imóvel e menor for o tempo de sua utilização, maior será no final a sua alíquota, podendo chegar até 20%, que é um valor muito alto. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Essa é a nossa aula aí de ITR. Eu tentei trazer com vocês, pessoal, alguns aspectos gerais sobre essa matéria, que é uma matéria que o pessoal adora perguntar em primeira e segunda fase em Direito Tributário da OAB. Peço que vocês leiam os artigos que eu citei, leiam novamente os conteúdos que eu passei aqui na aula, porque é uma matéria que vai ser questionada várias vezes em questões de prova. E vale a pena sempre reler novamente o conteúdo para que vocês fixem eles e consigam, na hora que cair uma questão de prova, vocês consigam resolver com mais facilidade. Tudo bem? Pessoal, estou à disposição no que for necessário. Deixe aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas ou sugestões para o que melhorar no canal. Espero que tenha ajudado de alguma forma a aula de hoje. Desejo um ótimo estudo para todo mundo, pessoal. E vou até tirar aqui dos slides de apresentação. E quem diz aqui, ó, esse é o slide que eu montei aqui pelo PowerPoint. No total foram 15 slides, como nós vimos aqui na aula de hoje. Se alguém quiser o slide da aula de hoje ou das outras aulas, por favor, me avisem que aí eu compartilho o material com vocês, tudo bem? Por e-mail. Só deixar o e-mail aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou respondendo vocês, tudo bem?
E é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E foquem aí nessa matéria, que é uma das matérias mais requisitadas pelo exame da OAB. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.